Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, curso preparatório Carreiras Jurídicas, maravilha! E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, é uma grande satisfação, gente. É um prazer que se renova, é muita emoção estar com você em mais uma aula. Bacana, gente. Só que antes de tudo, a frase do dia. Gente, eu gosto muito de vocês, tá? Só que, por favor, parem de me ligar durante a madrugada e perguntar qual que é a frase do dia. Não sejam ansiosos. Vamos lá, gente. Frase do dia. Frase do dia. Olha que frase bacana. Olha que frase bacana, gente. Não, eu quero achar uma frase bem linda aqui. Bem linda. Hoje é um dia especial. Quero uma frase bem bacana. Cadê você? Uma frase bem legal. Essa aqui é descolada, hein? Ó. Sintonize a sua vibração. Não há tempo para viver em vão. E não existe... Aliás, e não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir. Nath Roots, aquela banda, né? Aquele grupo de reggae lá de Brasília, que cantam a paz, cantam o amor, né? Muito bem, eles acendem lá vários incensos, né, gente? Muito legal, muito bacana, gostei. Gente, tem aula de hoje, iremos tratar de uma lei que é super importante. Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o processo administrativo federal, gente, ó. Essa lei aqui é a bíblia para quem presta concursos públicos federais. Gente, não tem como, tá? Se você almeja um cargo público federal, essa lei, ela é importante, importantérrima. É uma condição sine qua non. Ah, mas o meu foco é aqui o estado, o município. Então essa aula aqui não serve. Errado por quê, gente? Em que pese o fato de essa lei regular o processo administrativo federal, ela também se aplica de forma subsidiária a estados e municípios que não possuam leis próprias, tá? Cuidado com isso. Então venham comigo, vamos aqui para o nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completo do Brasil. Vamos lá, gente. Então o tema aqui do momento é o processo administrativo. Vamos lá. Processo administrativo. Gente, tem. O que é um processo administrativo? De processo administrativo, venham comigo aqui, ó. Vamos dar um conceito bem completinho. Conceito bem completinho de processo administrativo. Conceito, vamos lá. Conceito. Conceito de processo administrativo. Sucessão formal de atos é uma sucessão. O que é um processo administrativo? É uma sucessão formal de atos. É uma cadência de atos. É uma cadência, uma sucessão formal de atos realizados. Sucessão formal de atos realizados por previsão legal, sucessão formal de atos realizados por previsão legal. Então copia aí, gente, ó. Sucessão formal de atos realizados por previsão legal ou pela aplicação dos princípios do direito administrativo. Sucessão formal de atos realizados, né, por quem? Pela administração pública, ou porque estão previstos em lei, né, ou porque estão previstos em leis, legal, ou devido à aplicação dos princípios que regem lá o direito administrativo. Direito administrativo para praticar atos, para a prática de atos, para a prática de atos. Não entendi. Gente, para que a administração pública pratique atos administrativos, em várias situações, ela deve o quê? Ela deve lá utilizar-se valer de um processo administrativo. Gente, cuidado por quê? Então, de novo, hein? Sucessão formal de atos, vamos melhorar esse L, ó. Sucessão formal de atos realizados por previsão legal ou pela aplicação dos princípios do direito administrativo para a prática de atos. Gente, o processo administrativo, para que ele existe? Principalmente para que seja estabelecido um padrão na administração pública. Não importa quem seja o desapropriado, o processo para desapropriar é o mesmo. Não importa quem esteja buscando uma revisão do benefício previdenciário, o processo administrativo para rever o benefício é o mesmo. Isso evita a perseguição política, evita o compadrio, o apadrinhamento. Legal? Outro ponto que é importante, outro ponto importantérrimo, gente. Não confundam processo com procedimento. Não confundam processo com procedimento. O processo administrativo é essa cadência de atos com várias fases que a administração pública se utiliza. Legal. E o procedimento é o rito processual. É a marcha pela qual caminha o processo. Procedimento sumário, procedimento ordinário. Procedimento é a marcha processual e o processo é o conjunto de atos concatenados, organizados. Legal. Veio comigo aqui, vamos lá, gente, vamos lá. Quais são os objetivos para a realização de um processo administrativo?
objetivos. Gente, são vários objetivos, né? Primeiro objetivo tá aqui, gente, ó, documentar os atos administrativos. Gente, a administração pública fica com vínculos duradouros, né? Só que os servidores públicos vão e vêm. Vários são aprovados, nomeados, vários se aposentam, vários morrem. Só que a administração pública fica com vínculos lá duradouros. E é fundamental que você documente tudo isso através de um processo administrativo. Legal. Outro objetivo, gente, dar transparência para a administração pública. Transparência para a administração pública. Transparência. Verdade, verdade. Transparência. E não se esqueçam, transparência que não será absoluta, tá? Em algumas situações, por exemplo, para preservar a sua intimidade, para garantir a segurança nacional, a própria Constituição admite o quê? Que sejam praticados atos sob o manto do sigilo. Legal. Vamos lá. Transparência, documentar atos, para garantir o quê, gente? O controle é um controle social dos atos administrativos. Vamos lá, eu quero ter acesso àquele processo licitatório. Teremos acesso. É um princípio republicano o controle, a fiscalização da administração pública. Legal, mas o que, gente? Ó, outro ponto importante. O outro objetivo, fundamentar condutas. Fundamentar condutas. Então, já que o processo administrativo, ele vai documentar a atuação da administração pública, ele também explica por que a administração pública optou por aquele caminho ou não. Ele explica por que o gestor público optou pela direita ou pela esquerda, ou pela direita ou pela esquerda, enfim. Gente, né, confundi aqui. Ele fundamenta a atuação da administração pública. Gestor público, por que a construção do hospital ela foi no bairro A e não no bairro B? Isso vai constar de processo administrativo a sua fundamentação. Fundamenta condutas da administração pública. Legal, muito bem. Outro objetivo, gente, ó. Inibição de condutas arbitrárias. Inibição de arbitrariedades. Arbitrariedades. Gente, já que o processo administrativo padroniza o procedimento, só que evita lá que arbitrariedades sejam cometidas. Beleza? Outro ponto importante, venham comigo aqui, venham comigo, gente. O processo administrativo também garante um padrão na administração pública. Um padrão, e aquilo que eu disse, isso evita, gente, perseguições políticas, evita lá apadrinhamentos. Beleza? Muito bem. Lógico, né? Princípio da impessoalidade garante uma neutralidade da administração pública. Observação, gente, observação. Depois vejam com carinho, tem que ser um carinho, tá? O informativo 641 do Supremo Tribunal Federal. Nesse informativo, o Supremo falou o seguinte, ó, sempre que a administração pública praticar um ato que decorra do seu poder extroverso, ela deve, antes disso, instaurar um processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório ao administrado. Então, espera um pouquinho. Sempre que a administração pública instaura um processo administrativo, sempre que a administração pública pratique um ato administrativo que decorra do poder extroverso estatal, o que é o poder extroverso? É o poder que a administração pública tem de interferir na sua esfera privada. É o poder que a administração pública tem de se intrometer em sua vida. É o poder que a administração pública tem de impor a você condutas, de diminuir direitos. Então, por exemplo, ó, atos que decorram de poder extroverso, atos que decorrem do poder extroverso e devem ser precedidos aí de um processo administrativo. Desapropriação, anulação de um benefício, demissão de um servidor, são todos atos que interferem na esfera privada do indivíduo. Antes disso, a administração pública, antes de desapropriar, por exemplo, uma casa, instaura um processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório aí ao particular, tá? Muito bem. Gente, cuidado porque, ó, a Lei 9784, que é a lei mais emblemática sobre o tema, vamos falar aqui da Lei 9784, ó. É a lei que, a princípio, regula o processo administrativo federal. Legal, gente. Só que essa lei também se aplica a estados e municípios que não têm legislação própria. Gente, é uma lei super curtinha e essa lei é super importante porque ela dá base a vários temas do direito administrativo. Não se esqueçam, hein? O direito administrativo não é codificado, não tem uma lei única, são várias leis esparsas, várias leis soltas. Por exemplo, lei do PAF, do Processo Administrativo Federal, né, para os íntimos, o PAF. Legal. Gente, cuidado porque essa lei, ela vai tratar de vários temas, princípios da administração pública, mas o que, gente? Atos administrativos, mas o que, gente? Recursos administrativos. Ela dá base também ao tema organização da administração pública, explica o que é um órgão público, uma entidade pública, é um tipo de lei, principalmente para você que vai prestar um concurso federal,
que vale a pena você pegar aquele sábado chuvoso, deixar de lado Netflix e outras tentações, pegar o seu puff, né? Acender aquele incenso gostoso, sua escrivaninha e fazer um resumão dessa lei. Vale a pena você ter um manual caseiro dessa lei aqui, tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá comigo? Quais são os artigos mais importantes? Ó, vamos começar aqui com o artigo 2º dessa lei. O artigo 2º, ele é super importante porque ele vai trazer os princípios que regem lá a administração pública. Princípios que regem a administração pública. Gente, cuidado porque faça um comparativo com o artigo 2º aqui da lei do PAF com o artigo 37 caput da Constituição. Sabe por quê? Alguns princípios, vocês sabem, né? O artigo 37 caput da Constituição, o que ele traz? A cabeça aqui do artigo 37 da Carta Magna vai trazer o quê, gente? Os princípios constitucionais explícitos que regem o direito administrativo. Ok. Atenção por quê? Alguns princípios são constitucionais e legais explícitos, alguns princípios são constitucionais implícitos e legais explícitos, e alguns princípios são constitucionais e legais implícitos. Vale a pena. Por exemplo, ó, princípio da legalidade constitucional e legal explícito. Legal. Agora, por exemplo, princípio da razoabilidade. Gestor público atue com bom senso, seja razoável. Constitucional implícito e na lei ele é o que? Explícito. Agora, por exemplo, princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível. É tanto constitucional como legal implícito. Vale a pena uma comparação, então, entre os dois dispositivos. Legal? Legal, gente. Outro dispositivo que interessa bastante, vamos colocar aqui, gente, ó. Vamos até colocar ele aqui na tela para vocês, ó. Outro dispositivo que interessa bastante também, vamos aproveitar o gancho aqui, gente, ó, artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, constitucional e legal explícito, legalidade. Finalidade, gente, é sinônimo de impessoalidade, tá? Motivação, legal explícito, constitucional implícito, razoabilidade, proporcionalidade, também legais explícitos, constitucionais implícitos, moralidade, escrito na Constituição e também na lei, ampla defesa e contraditório, cuidado, hein, gente, para o direito administrativo, já que não estão no artigo 37 caput, são o quê? Constitucionais implícitos e são legais o quê? Explícitos. Professor, você está louco? Ampla defesa e contraditório tem previsão na Constituição, no artigo 5º, inciso 55. Eu insisto, para nós administrativistas, só será constitucional explícito o que está no artigo 37 caput. Está fora dali é implícito. Legal. Segurança jurídica, gente, legal explícito, constitucional implícito, interesse público idem e eficiência é escrito na Constituição e na lei, tá? Muito bem. Artigo 2º, então, vale comparar lá com o artigo 37 caput. Gente, o artigo 3º, também super importante, o que ele vai trazer? Os direitos que um administrado tem, num processo administrativo. Gente, super tranquilo. Ó, são quantos incisos? Venham comigo aqui, volta para cá. Quais são os direitos que o administrado tem num processo administrativo? Ó, são aqui, gente, são aqui. Cadê você? Voltou? Aqui, ó. São 4 incisos. Por exemplo, um direito aqui, ó. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de seus deveres. Aliás, e o cumprimento de suas obrigações. Gente, o direito de ser tratado com respeito, com urbanidade. Por exemplo aqui, gente, ó, inciso 4º, mais um direito. Fazer-se assistir facultativamente para advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. É um direito seu administrado que um advogado o acompanhe, realize uma defesa técnica sua no processo administrativo. Só que não se esqueçam, hein? Súmula vinculante 5, Supremo entende que é dispensável a figura de advogado em PAD, processo administrativo disciplinar. Professor, e no processo ADM que não é disciplinar? E aí, é dispensável ou indispensável advogado? A doutrina, ela amplia essa dispensabilidade para qualquer tipo de processo administrativo, tá? E não só para o disciplinar. Legal. Outro dispositivo importante, vem comigo aqui, gente, ó. O artigo 4º, que cá entre nós, gente, é pura memoreba, ele traz lá os deveres dos administrados num processo administrativo. Lá os deveres. Vamos lá então verificar quais são alguns deles pelo menos, ó, vamos lá. Então o artigo 4º, gente, são quantos incisos, ó?
Artigo 4º são também aqui, ó, 4 incisos. São deveres, aqui, ó, por exemplo, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé, não agir de modo temerário, gente. Por exemplo, o que é agir de modo temerário? Por exemplo, não dissimular informações, não ocultar informações, né? E aqui também, gente, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, os deveres que os administrados têm no processo administrativo. Legal, gente? Muito bem. Outro ponto importante, venham comigo aqui, ó. O artigo 18, o que ele vai trazer, gente? Quem são os impedidos de atuar num processo administrativo? Gente, cuidado porque o impedido de atuar no processo administrativo, aqui, ó, impedimentos, melhor, impedimentos. Gente, o impedimento, aquele que é impedido de atuar no processo administrativo, impedimentos. Aqui temos uma presunção absoluta. Presunção absoluta é uma presunção, gente, ó, é uma presunção iuris et de iure, de que aquele indivíduo ele não terá imparcialidade. Presunção absoluta em latim, presunção iuris et de iure. Então, se você está impedido de atuar no processo administrativo por força da lei, o que há aqui? Uma presunção absoluta de que você não será imparcial, tá? Não caberá prova em contrário. Venham comigo aqui, ó. Artigo 18. São impedidos de atuar no processo administrativo o servidor ou autoridade que, vamos lá, tem interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunho, representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Mas o que, gente? Ó, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, respectivo cônjuge ou companheiro. Beleza? Então aqui no artigo 18, a autoridade não pode atuar no processo administrativo, impedida. Viu comigo aqui, ó, artigo 19. A autoridade do servidor que incorrer em impedimento deve, não é que ela pode, ela deve comunicar o fato à autoridade, abstendo-se de atuar. Tudo bem? Ela deve comunicar o fato à autoridade competente e não pode atuar. Beleza? E aqui, parágrafo único, a omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Beleza? Gente, cuidado porque o artigo 20, ele vai trazer o quê? A suspeição. Impedimentos, no artigo 18, suspeição, gente, suspeição. A suspeição, aquele que é suspeito de atuar num processo administrativo, existe o quê, gente? Uma presunção relativa de que ele não atuará com imparcialidade. Presunção iuris tantum. Presunção relativa, caberá prova em contrário. Gente, tem tanto que aquele que é suspeito de atuar no processo administrativo, ele pode atuar sim, tá? Ele pode atuar. Aquele que alega a suspeição, ele deverá provar que realmente ele não atuará com imparcialidade. Há uma presunção relativa, né, caberá prova em contrário, iuris tantum, de que ele não terá imparcialidade necessária para a condução de um processo administrativo. Mas ele pode atuar no processo. Vamos lá. Aqui, ó, artigo 20. Artigo 20, pode ser arguida, né, declarada a suspeição de autoridade do servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau, tá, gente? Só que cuidado, aquele que alega que você é suspeito deverá provar que realmente essa suspeição ela é verídica. Beleza? Muito bem. Tinha outro ponto importante que eu cito, ó. Temos aqui o artigo 50 da Lei 9784, ele vai tratar da motivação. Gente, tem o artigo 50, ele vai trazer o quê? 7 situações onde a motivação é obrigatória. Obrigatória. Só para relembrar, gente, o que é a motivação de um ato administrativo? É fácil, motivação é quando você narra os fundamentos de fato e os fundamentos de direito que embasaram a prática do ato. Não confunda o motivo com motivação, hein? O motivo é o elemento lá que integra o ato administrativo. E a motivação nada mais é que a externalização do motivo. Por exemplo, ó, quando a administração pública demite um servidor público, ela tem que motivar, né? Há um motivo, lógico, e ela deve motivar. Narra a infração praticada o fato e o artigo de lei que embasou a aplicação da demissão. É a motivação. E o artigo 50, ele traz o quê, gente? Ó,
Sete situações onde a motivação do ato é obrigatória. Por exemplo, ó, se a administração pública julga um processo administrativo disciplinar, tem que motivar. Se a administração pública, por exemplo, ela anula um direito seu, tem que motivar. Se a administração, por exemplo, impõe a você uma obrigação, tem que motivar, dentre outras hipóteses. Professor, e se a motivação apresentada é falsa ou inexistente? O ato é ilegal. Teoria dos motivos determinantes. Uma vez que a administração pública motivar o ato, que seja verdadeiro, hein? Motivação falsa ou inexistente, o ato é ilegal. Teoria dos motivos determinantes. Legal? Muito bem. E não se esqueça também, gente, que o artigo 50, lá no parágrafo 1º, ele vai tratar da famosíssima celebridade aqui no direito administrativo, a motivação aliunde. De motivação aliunde, esse nome aqui é a criação doutrinária, tá? Só que o conceito dela consta lá no artigo 50, parágrafo 1º da lei do PAF. É fácil. Motivação aliunde é quando você motiva o ato se remetendo a pareceres a decisões anteriores. Você motiva o ato se remetendo a pareceres a decisões anteriores. Motivação aliunde. Ok? Então, por exemplo, ó, nega o pedido, vírgula, de acordo com o parecer número tal. É uma forma mais simples de motivação, ok? Legal. Vamos lá então, venham comigo, vou dobrar cá, volta pra cá, filho, voltou, obrigado. Gente, outro ponto importante, ó, dos artigos 56 até o artigo 65 da lei, ela esgota o tema recursos administrativos. Ela esgota o tema recursos administrativos. Só para relembrar, gente, o que é um recurso administrativo? Super fácil. É um instrumento que nós administrados temos à disposição para que possamos incentivar a administração pública a rever os seus atos. Instrumentos que a lei nos disponibiliza para que possamos o quê? Incentivar a administração pública a rever os seus atos. Caramba, calma lá. Aqui chegou uma cartinha do Detran. Multa do meu veículo aqui, ó. Eu fui flagrado em alta velocidade num radar em São Salvador, Bahia. Eu moro aqui em Floripa, semana retrasada eu não fui à Bahia de carro. Tem um clone, clonaram meu veículo que está rodando com placas iguais às minhas, mesma cor, mesmo modelo, em Salvador, Bahia. Eu vou ingressar com recurso administrativo perante o Detran da Bahia para que eu incentive o Detran a rever a multa aplicada e, sendo o caso, anulá-la. Cuidado por quê, gente? De acordo com tais dispositivos, qual que é o prazo que o administrado tem, prazo geral, para que ele ingresse com recurso administrativo na esfera federal? Prazo geral, 10 dias. Por que um prazo geral? Porque é um prazo geral, salvo prazos em leis específicas. Se houver uma outra lei específica que traga um outro prazo para que você ingresse com recurso administrativo, aplica a lei específica. Lex specialis, derrogar lex generalis. Agora, o prazo geral para a interposição de recurso ADM na esfera federal são 10 dias. A contar do quê? A contar do quê? Qual que é o termo inicial, gente? Quando que você aperta o botão do cronômetro e começa a correr esse prazo? Da ciência do ato impugnado ou da prática do ato impugnado? Da ciência do ato impugnado. Prazo para recorrer, na esfera federal, recurso administrativo, prazo geral, 10 dias. Termo inicial, a contar da ciência do ato impugnado. Eu endereço, eu dirijo a quem? A mesma autoridade que praticou o ato impugnado ou a autoridade imediatamente superior a ela? Eu endereço a mesma autoridade que praticou o ato. Essa autoridade terá o quê? 5 dias. Ou para se retratar, ou nos mesmos 5 dias encaminhar para a autoridade superior que julga. E essa autoridade terá o quê, gente? 30 mais 30 dias para julgar o recurso administrativo. Repetindo, prazo geral para interpor um recurso administrativo na esfera federal, 10 dias. A contar do quê? Da ciência do ato impugnado. Termo inicial, ciência do ato impugnado. Legal. Dirige a mesma autoridade que aplicou o ato, que aplicou a multa, por exemplo. Ela tem o quê? 5 dias. Ou para se retratar, ou no mesmo prazo, encaminhar para a autoridade superior que julga. E essa autoridade superior que julga tem o quê? 30 dias mais 30 dias para julgá-lo. Pergunta, professor, pode perguntar. Qual que é o número máximo de instâncias que tramitam um recurso administrativo na esfera federal? No máximo, 3 instâncias, tá, gente? Na esfera federal, o recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias. Beleza? É isso aí então, gente. Paro por aqui.
Beijo no coração, namastê, até a próxima aula, um forte abraço e até lá, valeu!